que contribuiriam para uma melhoria da nossa competitividade e, portanto, para um reforço da nossa capacidade exportadora e também permitindo atenuar aqui a perda de competitividade que resultou do aumento dos impostos, para que também continuemos a conseguir atrair algum tipo de investimento direto estrangeiro. Já sabemos que o investimento direto estrangeiro também não depende só destas coisas, depende também de coisas como a educação, não é? E, portanto, aí Portugal não está muito bem colocado, mas ainda assim acreditamos que as medidas de deflação, que criam deflação ou que tendem a simular os efeitos de uma desvalorização cambial, visto que o euro continua bastante forte, são aquelas medidas que impertrivelmente têm que vir a ser tomadas. Bruno, tens notado diferenças significativas na imagem do país, na própria situação do país, desde, por exemplo, o início de dezembro e agora o final de janeiro? É normal que existam diferenças significativas, atendendo principalmente à atenção que os mídias estrangeiros têm dado relativamente a Portugal. Nos últimos 2, 3 meses temos sido capas de praticamente todas as principais agências financeiras e todos os principais jornais e, portanto, é normal que a imagem de Portugal enquanto um país de grandes costumes e de destino turístico se tenha extravasado e tenha passado com um outro tipo de conotação do ponto de vista económico, menos positivo, atendendo a que, de alguma maneira, nos descontrolamos em termos da evolução da nossa despesa e do nosso endividamento e, portanto, isso tem sempre algumas atenuantes negativas do ponto de vista da nossa imagem. Tem havido uma evolução, portanto, ligeiramente favorável ou favorável em relação ao final de 2010? Eu diria que desde o início do ano tem sido relativamente mais positivo, embora durante 2010 tenha existido uma degradação dessa imagem. Aliás, isso creio que está refletido em termos dos principais rankings de competitividade que existem no mercado e que, nos quais em Portugal tem havido alguma degradação desse ponto de vista. Concordas com o Ricardo Salgado que diz que a entrada do FMI pode afastar capitais do país? Eu não sei se a entrada do FMI o faria, se a sua não entrada e com o incumprimento de Portugal dos critérios do déficit ou outros que pudesse ser pior. Porque a verdade é esta, portanto, na linha dos comentários que eu fiz anteriormente, uma melhoria da competitividade nacional, seja através de uma simulação de efeitos de deflação, de uma contração dos custos de produção por via de salários ou outros, independentemente de Portugal no futuro se querer colocar do ponto de vista de exportações em produtos de maior valor acrescentado, eu creio que no curto prazo não temos muito tempo para esperar que essa investigação e desenvolvimento e que essa colocação do setor empresarial produza resultados no curto prazo já, apesar de serem animadores, e portanto o processo acaba por ser mais ou menos imediato e ter que ser urgente. E, portanto, não sei em que medida é que a vinda do FMI poderia acelerar ou não esse processo. Teoricamente, tenderia a acelerar esse processo, com eventuais custos sociais um pouco mais danosos no curto prazo, mas no médio e longo prazo abortaria crescimento potencial da nossa economia. Esse que é também um dos grandes problemas de Portugal. E, portanto, tenderia a ser positivo no médio e longo prazo. Não podemos olhar para a questão só no curto prazo. Temos que olhar para o médio e longo prazo e, portanto, aí acredito que, em termos também da imagem de Portugal e da melhoria da nossa competitividade perante também o investimento direto estrangeiro, creio que seria positivo, embora no curto prazo se pudesse assistir a algum fenómeno idêntico ao referido pelo Presidente do BES. O Banco Central Europeu deixou de comprar durante 7 dias a dívida dos países periféricos. É uma espécie de aviso ou um teste aos próprios países que podemos dizer, habituaram-se um pouco a que sempre que estavam numa situação mais complicada, com os juros a subirem mais, o BCE intervinha e comprava dívida para tentar aliviar as pressões. Sim, estão a tentar, portanto, diminuir as preocupações que alguns analistas e algumas casas de investimento estavam a lançar para o mercado, que havia aqui um efeito, entre aspas, de subsídio do Banco Central Europeu, de injeção de liquidez de forma indireta no sistema financeiro, que, portanto, não estava a contribuir para uma percepção real das implicações desta crise e, portanto, estava a atenuar um pouco as pressões para que os países, de forma interna, resolvessem as questões. No entanto, acabou por ser um balão de oxigénio. Aparentemente, para Portugal, as coisas estão a ter mais alguns resultados, porque, de facto, a execução orçamental já está a melhorar, embora a despesa continue a crescer, embora a um ritmo menor. E, portanto, acredito que, de facto, uma menor presença do Banco Central Europeu, aliada a uma melhoria global das condições de crescimento económico, que têm sido projetadas também pelo FMI, que se podem traduzir em algum alívio das tensões nos mercados de dívida,
conforme tem sido, enfim, o caso particular português, se compararmos um pouco nas emissões que realizamos, embora as coisas tenham voltado de novo para níveis acima dos 7%. No entanto, as coisas estabilizaram um pouco, não tem havido grandes picos de tensão. E, portanto, acredito que o Banco Central Europeu tenha esta tendência, até porque as taxas de inflação já estão a níveis acima, projetados dos objetivos do Banco Central Europeu. O discurso de Jean-Claude Trichet tem mudado significativamente. Estamos também um pouco na expectativa de perceber das declarações de Jean-Claude Trichet numa reunião, salvo erro, que será entre hoje e amanhã, e que poderá produzir algumas declarações também nesse sentido, para tentarmos perceber se o discurso é mesmo já hawkish, ou seja, dando uma perspectiva a médio e longo prazo de que o Banco Central Europeu terá de agir, subir nas taxas de juros ou através de um outro mecanismo direto para controlar os índices de preços. Olhando para estes dados conhecidos hoje do desemprego, no caso português, podemos olhar pelo lado do copo meio cheio ou do copo meio vazio. É bom Portugal, a taxa de desemprego se ter mantido inalterada nos 10,9 face a novembro, ou também pode significar que, e olhando pelo outro lado do copo, que o Governo ainda não conseguiu reduzir esta taxa elevada? Para um país que não tem taxas de crescimento económico nominais que lhe permitam fazer esse processo de ajuste, olhando, por exemplo, um paralelo, claro, obviamente diferente, mas em termos de discurso do governo norte-americano, que está já com taxas de crescimento projetadas entre os 3% para 2011 e que mesmo assim a Fed manifesta que estas taxas de crescimento nominais não são suficientes para ajudar a uma criação de emprego significativa que ajuda a reduzir o desemprego. É normal que um país como Portugal, ou como a Grécia, ou como a Irlanda, que estando perante um processo de ajuste que começou há relativamente pouco tempo, no caso português e irlandês, que se comecem já a fazer sentir no mercado de desemprego e nas taxas de desemprego de uma forma bastante significativa. No entanto, o facto do ritmo abrandar e se atenuar um pouco, acho que já é um primeiro... É menos mal. É um primeiro elemento positivo e assim esperamos que o reforço da nossa capacidade exportadora e que também o crescimento económico de outras zonas económicas dentro da zona euro nos ajudem de alguma forma a suportar, portanto, este ritmo que parecia ser bastante rápido de crescimento do desemprego. Já na Alemanha, a situação bastante diferente, a taxa a situar-se em mínimos de praticamente 18 anos é uma diferença abismal face a outros países, nomeadamente da zona euro e naturalmente da Europa. Exatamente. Mais um sinal, falando na confiança dos investidores, dos consumidores, as exportações a subirem, as projeções para o crescimento económico. É um país, já aqui falamos muitas vezes, mas é cada vez mais um país à parte no meio de toda esta crise. Ou parece que não passa por... Pelo menos o conceito de crise alemão é diferente do conceito de crise português, espanhol, irlandês, grego. Sim, de facto seria significativamente diferente caso as coisas nos anos anteriores, portanto, relativamente à Alemanha, tivessem corrido de maneira diferente. As apostas setoriais foram maioritariamente diferentes. Já aqui falámos dos estoques de crédito se terem deslocado para setores menos produtivos da economia, para uma alavanca de crescimento económico que permitisse reforçar a sua capacidade exportadora, sendo que é esse inevitavelmente o caminho que os países periféricos têm que adoptar, visto que não o fizeram nos últimos anos. Seria útil que o começassem a fazer. A questão relativamente a Portugal, por exemplo, às obras públicas ainda não existe um consenso, enfim, maioritário relativamente ao facto de irmos avançar ou não com algumas obras públicas significativas. Ao que tudo parece que as coisas vão mesmo avançar. Enfim, teme-se que isso possa ser um pouco penalizador relativamente aos estoques de dívida que Portugal teria que beneficiar, independentemente de perdermos ou não, enfim, subsídios da União Europeia. Já vimos aqui vários economistas também afirmarem que